Olha, Alexandre de Moraes votou hoje pela condenação de Silvinei Vasquez e outros 4 réus por participação em uma trama golpista. A gente vai então com a Janaína Camelo, porque o ministro defendeu a absolvição de Fernando de Souza de Oliveira. Hein, Janaína Camelo? Conta pra gente. Exatamente, Evandro, inclusive já deu maioria ali por essa decisão, viu? Tanto por essa absolvição, Fernando de Oliveira, como também pela condenação dos demais réus. Ao todo são 6 réus do núcleo 2. Segundo a acusação da Procuradoria-Geral da República, são ali acusados de terem gerenciado as ações golpistas. Fernando Oliveira, então, agora com o voto da ministra Carmen Lúcia, ela acabou de votar, foi a terceira a votar nesse julgamento, então já dando maioria ali pela absolvição. Ele é o segundo a ser absolvido em todos esses julgamentos da trama golpista, né? Até então, apenas Estevam Teófilo, o general do Exército Estevam Teófilo, havia sido absolvido. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que não houve provas suficientes colhidas ali pela acusação para que Fernando Oliveira fosse condenado. Ele é policial federal. No dia 8 de janeiro, ele era o número 2 da Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Ele estava sendo acusado de 5 crimes. Foram 5 crimes que foram denunciados pela PGR ali, muito por conta de omissão no 8 de janeiro, segundo a acusação. Agora, os outros 5 réus, todos foram já a decisão ali, serão condenados ali por tentativa de golpe. Quem são? A maior parte ali, figuras importantes que trabalharam na gestão de Jair Bolsonaro. Felipe Martins foi assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República. Silvinei Vasquez foi diretor da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, na gestão de Bolsonaro também. Mauro Fernandes, general do Exército, ele foi o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República. Marcelo Câmara foi assessor especial também de Jair Bolsonaro, e também Marília Ferreira de Alencar. No caso de Marília Ferreira de Alencar, tirando os outros 4 réus, que foram todos agora condenados por 5 crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado, ela foi condenada apenas por 2 crimes, que são, no caso, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Nas acusações deste núcleo, inclui as minutas de golpe, porque na acusação contra Felipe Martins, ele teria elaborado uma das minutas de golpe, que teria sido, inclusive, a que foi apresentada por Jair Bolsonaro a comandantes do Exército ali no finalzinho de 2022. Também aquela acusação de uma operação da PRF de realizar blitzes em municípios do Nordeste exatamente no dia do segundo turno das eleições. Isso, segundo a acusação, para atrapalhar o deslocamento de eleitores do então candidato Lula. Também monitoramento de autoridades que eram desafetas a Jair Bolsonaro. E também inclui ali, no caso, aquele plano Punhal Verde e Amarelo, que também previa ali até assassinar, né, Lula, Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes, no caso Mauro Fernandes, o general Mauro Fernandes, ele confessou ter elaborado esse plano, mas disse que nunca mostrou esse plano para Jair Bolsonaro. Evandro, a gente separou um trecho da declaração da ministra Carmen Lúcia, onde ela diz que esses réus fizeram uma espécie de exibicionismo. Ela faz essa acusação contra os golpistas, a gente vai ouvir agora. Além desse exibicionismo que as redes oferecem, particularmente as redes, porque aí você fala com todo mundo, quem está falando, eu acho, presidente, que há algo mais sombrio. É a voracidade por um poder independente de legitimação. Exercício do poder não tem só bônus, aliás, tem muito mais ônus do que bônus. E as pessoas precisam de voltar a acreditar nisso, que é servir ao povo e não se servir do povo. O que se diz de uma ditadura se quer afirmar que é pelo povo, mas sem o povo. É isso uma ditadura. É o silêncio ditatorial. É exatamente isso que o ministro relator descreve nessas passagens. Pois é, Evandro, agora quem está votando é o ministro Flávio Dino, que é o presidente da primeira turma, então o último voto desse julgamento. Esse julgamento é o último também de toda a trama golpista. Foram 4 julgamentos ao todo, 27 já condenados, com esses 5 agora que já deu a maioria nesse julgamento de hoje, do núcleo 2, então somando ali 32 condenados na denúncia da trama golpista aqui no STF. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um abraço para você, um bom trabalho por aí. Ô, Bruno Musa, a gente tem mais uma fase então desse julgamento aí no Supremo Tribunal Federal, e eu quero saber de você como avalia o fato desses nomes agora entrarem também
nessa condenação, inclusive do Thiago Martins, né, que entrou... Felipe Martins, perdão, Thiago Martins não. Do Felipe Martins, que entra também nesse núcleo, junto com outros nomes, como Silvinei Vasquez, que era o diretor da Polícia Rodoviária Federal. Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Vamos lá. Bom, Evandro, na minha opinião, sem surpresa nenhuma, por toda a conduta que vem sendo tomada pelo Supremo Tribunal Federal ao longo desse processo, independente dos nomes, hein? Pode ter uma diferença aqui ou acolá de cada um deles, mas, no geral, na estrutura da coisa, a definição ela já veio muito tempo antes, talvez até do processo em si começar. Então, eu só queria mencionar aqui que, na minha opinião, infelizmente não causa surpresa, e quando eu falo infelizmente, não é em defesa do CPF A, B, C ou D, mas sim em defesa do que deveria ser um julgamento 100% técnico, levado em consideração o que manda a Constituição brasileira aprovada e vigente até o momento. O grande ponto, e eu acho que o pior ponto disso tudo, melhor dizendo, Evandro, é o caso do Felipe Martins. Esse sim, o Alan já explicitou muitas vezes isso, da falta de provas que teve, ou até mesmo provando que ele não saiu do Brasil naquelas datas, enfim, tudo isso que foi. O ponto é que, infelizmente, isso parece, essas provas contundentes de tudo que vem acontecendo sob o ponto de vista técnico é simplesmente deixado de lado por narrativas que parecem muito mais bonitas, mas, de novo, o ser humano sempre está mais preocupado e ele se sente mais afetado diretamente pela emoção do que pela própria razão, coisa que na justiça é completamente errada. A razão deveria sempre prevalecer seguindo a Constituição. Agora, 4h30. Para você que nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Fala, seu Zé. A situação no Supremo está sendo tipo um jogo de cartas já definidas, né? Não diria marcadas, mas já definidas. Os principais pontos de dúvidas, né? Os ministros enfrentaram logo no primeiro julgamento, no primeiro grupo. Ali foram definidas quais são as situações, as provas aceitas ou não, e ali se definiu o arcabouço desse processo. A partir daí, entrou meio que no modo mecânico. Um ou outro é absolvido exatamente por falta de provas circunstanciais da participação dele no processo, mas o processo já está montado, inclusive com a definição de quem mandou, quem comandou, quem realizou o que, isso já está definido pela primeira turma do Supremo. E tudo que vem agora vem exatamente continuando. Então não é absolutamente nenhuma surpresa do que está acontecendo e do que vai acontecer. Essa maioria formada já era esperada. Para você ter uma ideia da angústia da angústia que está passando esse pessoal que está sendo julgado, que é a cúpula do governo passado, não são qualquer pessoas não, delegados da Polícia Federal, né, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e assim por diante. Então, um processo que já está mais ou menos definido pelos julgamentos anteriores. Fala, Piperno. Olha, eu volto no tempo, né? No dia 31 de outubro de 2022, mais ou menos por volta das 2h, o ministro Alexandre de Moraes fez um pronunciamento exortando o então delegado da Polícia Federal, o chefão da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, a ordenar o fim daquelas barreiras que estavam atrapalhando a circulação de ônibus, né, de veículos em regiões onde claramente havia o favoritismo de um dos candidatos. E aí, as investigações que se seguiram chegaram, por exemplo, à delegada Marília Alencar, que hoje ela acabou sendo absolvida de algumas acusações e condenada por outras. E por quê? Porque ela é quem fazia todo o levantamento, ela que acabou, de certa forma, fornecendo as planilhas com aquele mapeamento eleitoral, né, das áreas que foram, então, atingidas por essa medida. Então, ficou óbvio que houve alguma articulação, algum tipo de ação para atrapalhar aquelas pessoas. E aí, hoje, por exemplo, também foi condenado o delegado Mauro Fernandes,
e que acabou, inclusive, suscitando um comentário até meio jocoso do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que teria sido preferível a ele, ao acusado, permanecer em silêncio lá atrás. Por quê? Porque ele confessou, né? Ele foi quem, teoricamente, desenhou o plano lá enfim, para acompanhar os passos do ministro Alexandre de Moraes, monitorar, né, a movimentação do ministro e de outras autoridades, prevendo, inclusive, né, ações contra elas e tal. E no momento em que surgiu a acusação, no momento em que os computadores dele também foram apreendidos, ele chegou a dizer que aquilo não passava de pensamentos digitalizados. Imagina se alguém vai pensar em matar o outro e digitalizar isso aí inocentemente, né? Então, vejam só a que ponto chegamos, né?